Evangelho de Lucas 24. Versículo 13. Quem achar, diga achei. Lucas 24, 13, está escrito assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que estavam discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes das autoridades os entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres nos deram um susto hoje, foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram, nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E eles lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e os deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista de todos eles. E perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam ali reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora conhecido por eles enquanto partia o pão. E enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Vamos orar? Levanta as suas mãos aos céus agora. Vem nesse lugar, Jesus. Nós estávamos ansiosos por esse encontro. O segundo encontro, ó Pai, desse mês. No primeiro encontro nós falamos sobre novo nascimento. Hoje nós vamos falar sobre Santa Ceia, Pai. Pedimos que a Tua presença se faça audível e visível. Que o Senhor nos alcance, como o Senhor alcançou os seus discípulos em Emaús. Eu te faço nessa noite os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, um aleluia, derrama a presença do Teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só quem pode dar uma salva de palmas. Se assenta no seu lugar.
O Evangelho de Lucas, ele vai contar um momento muito específico na vida de dois discípulos. A Bíblia fala o nome, Cleopas, o outro não. Mas o que a Bíblia deixa claro é a tristeza de alguém que acredita que o fim se deu. Homens agora que respiram morte, que perderam o desejo da vida quando viram que aquele que era a própria vida se foi. Esse texto fala sobre o desespero que invade o coração dos discípulos quando Jesus é crucificado naquela cruz. E o autor, quando fala ou narra esse texto, ele vai fazer uma diferenciação muito grande entre Jerusalém, casa do pão, e Emaús, caminho dos discípulos. E eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre isso. A vida de Jesus se deu em Jerusalém. Ali ele se tornou grande, ali as pessoas o conheceram. Ele se fez grande em obras diante de Deus e também diante de homens. A Bíblia diz que por onde ele passava, os cegos enxergavam, os coxos andavam. Até aqueles que estavam mortos diante da vida eram obrigados a retornar. Mas numa sexta-feira, Jesus é colocado numa cruz e para muitos é dado como morto. Então, quando termina a história de Jesus, o que serve a história dos seus discípulos? É por isso que os discípulos estão saindo de Jerusalém e estão voltando para suas casas. Para eles agora não tem mais sentido Jerusalém, porque Jerusalém é lugar de ver Jesus. Mas se Jesus morreu, eu não tenho mais nada para ver em Jerusalém. E agora a única coisa que eu posso fazer é voltar para a velha vida que eu carregava. É isso que simboliza Emaús. Emaús simboliza quando a minha história de fé com Deus termina. E a única coisa que eu entendo ser possível na minha vida é um regresso para um lugar pequeno. Preste atenção, porque Jerusalém é lugar de gente grande, mas Emaús é lugar de gente que voltou a ser pequeno. Agora, repita comigo assim: quem foi grande um dia, nunca será pequeno. Irmão, é impossível a gente ser grande e depois voltar a ser pequeno. A Bíblia diz que é impossível, uma vez que nós experimentamos a glória de Deus, nós voltarmos a ser aquilo que um dia nós fomos. Agora a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender o que é o caminho na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele faz o seu caminho em meio à tempestade. Na história de José, o Deus que dá o sonho não entrega o caminho. Eu vou repetir isso, porque na história de José, o Deus que dá o sonho não revela o caminho. E o caminho é sempre um problema para quem está nele, não para quem fez ele. Esse é o desespero dos discípulos. Vocês lembram a história de Paulo? A Bíblia diz que Paulo está no caminho para Damasco, e de repente uma voz vem e começa a dizer para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele está no caminho e ele diz assim: mas quem que eu estou perseguindo? Que voz que é essa? E ele diz assim: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Jesus vai encontrar com Paulo no caminho. Sabe aonde que Deus vai se manifestar com o povo de Israel? Quando eles estão saindo do Egito, indo para a terra prometida, e chega-se num lugar aonde existe um mar que impede o caminho deles. E aí eles levantam um profundo desespero, e Deus diz assim: ei,
eu estou nesse caminho. Parem de orar e apenas marchem. O caminho vai acontecer enquanto vocês marcham. Agora os discípulos não conseguem mais fazer isso. Voltando de Jerusalém, eles conseguem enxergar os seus pés, mas eles já não conseguem enxergar caminhos. Repita comigo assim: caminhos. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. A vida da gente é coisa séria. A vida com Deus é ainda mais séria. Porque se a minha vida fala dos meus sonhos, a vida de Deus em mim fala da eternidade que está já presente dentro da minha vida. E quando eu me desespero, desanimo, eu paro de acreditar naquilo que um dia eu acreditei. É no meio do caminho que a gente olha para Deus e fala assim: mas será que Ele existe? Será que Ele é justo? Será que Ele está me enxergando aqui? Será que Ele ainda pode fazer o que a Bíblia diz que um dia Ele fez? Será que realmente Ele pode entrar no meu casamento? Será que Ele realmente pode me tirar desse lugar de vício? Será que Ele realmente pode entrar na vida de um filho que nega conhecê-lo? E quando a gente escolhe, ou quando a gente está no caminho, ou quando a vida traz o caminho, a gente precisa carregar uma convicção. E eu dei essa volta toda para chegar aqui. Sabe qual é o problema dos discípulos? Andaram com Jesus. E enquanto eles andaram com Jesus, a sua preocupação eram os olhos. Eles queriam ver Jesus fazendo. Eles queriam ver Jesus curando. Eles queriam ver Jesus expulsando demônios. Eles queriam ver Jesus transformando vidas. Mas a fé não vem pelo que eu vejo. A fé vem pelo que eu. Ora, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra. Quando os discípulos se encontram com Jesus, Jesus diz para eles aqui: o que está acontecendo com vocês? Olha o que eles vão dizer: vocês não sabem, ou você não sabe? Você não ouviu o que está acontecendo em Jerusalém? Não te contaram o que está acontecendo em Jerusalém? Você é o único que não sabe. Mataram aquele homem chamado Jesus, homem poderoso em obras, diante de Deus e dos homens. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês estão com os fatos de 3 dias atrás. Eu vou contar uma história para vocês que começa em Moisés. Não, eu vou repetir isso. Eles chegam para Jesus e dizem assim: você não está sabendo da história que aconteceu há 3 dias atrás? E Jesus olha para eles e diz assim: a história de 3 dias atrás não me interessa. Eu vou começar a contar a história para vocês de séculos atrás. E a Bíblia diz que ele começa a contar a história de Moisés e de todos os profetas que falavam a respeito dele, dizendo tudo que haveria de acontecer com ele, para que ele entrasse na glória de Deus. Ei, meu irmão, olha para mim aqui. Eu quero falar algo para você que está aqui hoje. Se você está preocupado com a notícia de agora, eu vim te trazer a notícia da vida eterna. Deus não mudou na sua casa, Deus não mudou no pensamento sobre os seus filhos, Deus não mudou no que Ele entende sobre o teu futuro. E eu vim aqui para te trazer uma palavra. Ele está vindo nessa noite encontrar com a tua história e te lembrar que Ele prometeu e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem acredita nessa palavra? Levanta a mão direita para o céu e repita comigo assim: eu o vejo em Jerusalém, mas eu não deixo de ouvi-lo em Emaús. Em Jerusalém eu vejo Deus, em Emaús eu ouço Deus. Ah, meu irmão, olha para mim aqui. Sabe,
É muito bom a gente viver em Jerusalém. Aqui é Jerusalém. Aqui é Jerusalém. Você vem aqui para o culto. É tanta palavra de vitória, né? Você vê Jesus aqui. Eu sei que você vê Jesus. Eu vejo Jesus aqui todo culto. Quando a gente fala, Ele deu a vida por você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para você. Não tem como você não ver Deus quando eu falo para você assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas minha vida não acontece aqui. Aqui é meu lugar de repouso. A minha vida acontece lá fora. E lá fora são suscitados os meus maiores conflitos. Agora guarda o que eu vou te dizer. Se você vencer um medo e a insegurança, você vai vencer o fracasso. Não, eu vou repetir isso. Porque se você vencer o seu medo e a sua insegurança, você vai vencer o seu fracasso. Eles estão ali, e por causa da situação que está acontecendo, eles se perderam. E se perderam porque a palavra foi perdida dentro deles. Coloca a mão no seu coração aí. Acha essa palavra que está liberada na tua vida, meu irmão. Acha aquilo que Deus te prometeu. Acha aquilo que Deus disse que aconteceria na sua vida. Ei, Jesus não abandona você. Jesus não larga você. Os seus amigos podem se esquecer de você, abandonar você. Os seus pais podem se esquecer e abandonar você. Mas se você estiver em Jerusalém, Deus vai estar lá com você. Mas na sua caminhada em Emaús, Ele também está com você. Quem está me entendendo aí? Ele está com você. Aonde quer que você estiver, Ele está com você. Eu quero falar com vocês sobre o meu Emaús, porque eu já tive um Emaús na minha vida. Sabe, eu lembro quando eu assumi a igreja do Masterville, foi minha primeira igreja. E aí quando eu cheguei lá o primeiro dia, a igreja não tinha nem asfalto. E não tinha passeio. E aí eu falei com os irmãos, a igreja está muito feia. Vamos fazer um passeio? Ah, meu irmão, e a gente ia para lá de tarde. A gente ia para lá de tarde e a gente asfaltava aquilo lá, a gente cimentava aquilo lá, os irmãos rindo. Pastor Renato, e só quem é pastor sabe a alegria que dá ver a realização de algo nascendo na sua igreja. Sabe, quando a gente acabava de fazer um passeio, não parecia que eu tinha feito um passeio, parecia que eu tinha feito algo grandioso. E aí eu visitei uma igreja e tinha os símbolos da quadrangular, e eu achei aquilo lindo. E nós reunimos os irmãos da igreja, eu também entrei naquilo. A gente foi lá, comprou isopor do tamanho disso aqui, ó. Aí fizemos a coroa, fizemos pássaro, fizemos todos os símbolos, o cálice de isopor. Aí colocamos na igreja. Irmãos, no meu coração estava lindo. Sabe, quando eu entrei dentro da igreja e eu olhei aquilo, eu falei, tá linda a igreja. A igreja estava tão linda para mim que eu decidi bater foto e postar. E aí quando eu postei a foto da igreja com aquilo, os símbolos de isopor, alguém veio embaixo e colocou assim: KKKK. E eu chorei. E eu senti pela primeira vez vergonha do meu ministério. Pela primeira vez eu falei assim: Deus, será que eu tenho um chamado mesmo? Não sei se você já se sentiu assim, sem esperança, perdido, sem vontade de viver. Foi desse jeito que eu me senti. Sabe, eu lembro que a gente ia para o Masterville, aí a pastora Paula ia comigo. Como lá era de terra,
Então ela ia de vestido, de salto alto, quando chegava lá tirava o salto e punha o chinelo. E aí ia andando de chinelo até chegar na igreja para poder colocar o sapato. Era o meu Emaús. A gente dependendo de gente para levar a gente para fazer a obra. A gente dependendo de gente para trazer a gente. Eu lembro às vezes que eu fazia o culto lá da sexta-feira. E quando eu estava fazendo o culto, ao invés de eu prestar atenção na mensagem, eu ficava assim: Deus, traz um ofertante. Porque eu só vim com dinheiro de passagem da vinda. E eu não quero passar a vergonha de ter que pedir para os irmãos para me emprestar R$2,30 para voltar de ônibus. E eu fazia o culto inteiro falando de vitória, falando de Deus, falando de conquistas. E ao mesmo tempo olhando aquilo que tinha 6, 7 pessoas muito mais simples que eu, e eu dizendo: será que eu vou conseguir? E aí quando acabava o culto, a fidelidade de Deus sempre se revelava. Às vezes o que tinha menos que eu ia lá, colocava R$5, R$4, R$3, e eu voltava para casa. E foi num dia desses que Deus mudou a minha vida. O culto tinha acabado 9 horas. O ônibus passava 11h20 da noite. E eu sentei naquela estrada e ficava vendo o carro passando. Cada carro que passava, eu escutava o diabo falando para mim assim: cadê o seu? Cada moto que passava, o diabo falava para mim: cadê a sua? E ele conversou comigo por 2 horas, irmãos. Escuta isso, o diabo conversou comigo por 2 horas. Eu me senti como esses discípulos falando: você não está sabendo da última notícia? Tem um pastor fracassado que está aqui nessa igreja chamada Masterville, e que não tem motivo para estar aqui, não tem convicção para estar aqui, não sabe nem por que está aqui. Eu me senti um desses discípulos indo em caminho em direção a Emaús. Aí quando foi 11 horas, o ônibus parou. Eu entrei no ônibus. Quando eu entrei dentro do ônibus, eu sentei. E a uns 5 metros de mim tinha uma mãe com uma criança no colo. E ela balançava essa criança. E ela me chamou a atenção de uma maneira diferente. E Deus veio até mim e disse assim: Pablo, essa mulher pode, ou melhor, essa criança que está com essa mulher, pode pegar essa criança e falar com ela: vai embora agora, e a criança descer do ônibus e ir embora? Eu disse: claro que não, Deus. É uma criança, como que ela vai embora? Aí Deus veio no meu coração e falou comigo assim: então guarda essa palavra. Assim como eu estou guiando a criança através das mãos dessa mãe, eu também estou guiando a sua vida. Deixa eu te levar. Eu sei a direção, eu sei aonde eu quero que você esteja, eu sei o que eu vim fazer na tua vida. Ei, eu estou aqui nessa noite para liberar uma palavra para quem ainda consegue ter pelo menos um aleluia e um glória a Deus na sua vida. Ei, segura na mão de Deus. Você pode estar em Emaús, mas Ele está com você. A palavra não foi perdida no caminho de Emaús. Em Jerusalém você vê Ele, em Emaús você ouve a palavra dEle. Mas quem ouve a palavra dEle, um dia vai ver Ele de volta. Quem está me entendendo aí, joga a mão para cima, faz barulho. Ei, olha para mim aqui, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não desista daquilo que Deus te deu. Não, olha para pelo menos 3 pessoas que estão do seu lado e fala assim: não desista daquilo que Deus te deu. Ei, meu irmão, é por isso que as pessoas não entendem.
É por isso que as pessoas não entendem. O seu marido te dando trabalho e você dizendo assim: não vou parar de lutar por ele. É por isso que você está lá com seus filhos dando problema e você ainda olha para eles e diz assim: não vou parar de lutar por eles. Por quê? Porque aquilo que Deus me deu, meu irmão, não vai sair do meu coração. A palavra que Deus liberou para a minha vida não vai sair do meu coração. A palavra que Deus liberou através do pastor não vai sair do meu coração. A palavra que Deus entregou para mim história não vai sair do meu coração. Aleluia! Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: seja como Samar. Seja como Samar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: quando os filisteus vieram, Samar se colocou no meio do caminho, pegou a espada e disse assim: na minha terra ninguém toca. Meu irmão, na sua fé ninguém toca. Ei, podem tocar na tua casa. Ei, podem tocar nos teus filhos. Ei, pode tocar no teu marido. Na tua fé ninguém toca. A tua fé é presente do céu para a tua vida. É conexão do céu entre você e o céu. Ei, se o caminho quer te parar, eu vim te lembrar que o caminho deve te ensinar a orar. A gente ora, a gente ajoelha, a gente bate palma, a gente dá glória a Deus, a gente tira a espada, a gente vai para o monte, mas a gente não larga a obra que Deus disse que faria na nossa vida. Remaia. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: todos nós um dia teremos Emaús. O caminho da solidão, o caminho da afronta, o caminho do confronto. Mas mesmo em Emaús, a sua voz é audível. Não, eu vou repetir isso. Mesmo em Emaús, a vitória de Deus é audível. Sabe o que eu acho mais bonito nesse texto? É porque quando Jesus está indo, a Bíblia diz assim: e ele passa diante dos discípulos, e os discípulos falam assim com ele: fica conosco. Por quê? Porque já é tarde. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem está com Jesus está na hora certa. Não tem nada tarde demais para Jesus. Ei, 4 dias Lázaro estava morto. Jesus chegou e só liberou uma palavra dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu estou aqui nessa noite, meu irmão, dizendo: Deus não chegou atrasado no seu casamento. Deus não chegou atrasado no seu futuro. Deus chegou atrasado para a tua família. O momento é hoje. O encontro é agora. Quem recebe essa palavra aí? Sabe o que você vai ser chamado hoje? Você vai ser chamado a fazer esse coração arder de novo. Porque tem uma coisa que a gente nunca pode perder na vida: esse coração que queima quando a palavra fala. Quando Jesus está ceando com os discípulos, olha a fala dos discípulos: ei. Não era fala. Não era alguém que sabe falar bonito. Não era alguém que consegue coadunar bem as palavras. Não era alguém que tem um jogo de cintura. Não era um poeta falando. Por quê? Porque esses falam de maneira bonita, mas enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Oh, meu irmão, Jesus disse assim: e aquele que crê em mim, do seu interior. Não, a depressão não vai ficar aí não, porque o evangelho vai arder. Não, o medo não vai ficar aí não, porque o evangelho vai arder. Não, a insônia não vai ficar aí não, porque o evangelho vai arder. Não, esse desespero não vai ficar aí não, porque o evangelho vai arder. Ei, meu irmão, enquanto o evangelho arde, o evangelho te ensina. Enquanto o evangelho arde, o evangelho te confronta. Enquanto o evangelho arde, o evangelho te coloca de pé. Enquanto o evangelho arde, o evangelho te ensina o caminho para Jerusalém de novo. Eu estou aqui nessa noite dizendo uma coisa para você. Olha para mim aqui. Quem saiu de casa hoje dizendo: estou indo para Emaús, chegou aqui
aqui, chegou no lugar errado. Aqui não é Emaús, aqui é Jerusalém. Aqui Deus fala, aqui Deus age, aqui Deus faz. E se vocês quiserem e me ouvirdes, vocês verão. Aleluia.